Olá, meus queridos, minhas queridas amigas. É uma satisfação nossa continuação no que diz respeito ao estudo do Palavras de Vida Eterna. Hoje nós iremos tratar do capítulo 79, cujo título é Pacifiquemos. Título bem sugestivo, né? Para o momento delicado que vive o nosso país, que vive o nosso planeta. Nos parece realmente que nós estamos, conforme as orientações da doutrina, nesse processo de regeneração do planeta e, de fato, o planeta está convulsionando. De fato, o planeta está vivendo momentos muito delicados, né? Na verdade, nós, seres humanos, que compomos o nosso planeta Terra, que estamos, de fato, sendo os responsáveis por esse processo de convulsionamento da Terra, mediante as diversas atitudes realizadas por nós, né? Os diversos equívocos que ainda cometemos perante as leis do Criador. Mas é um processo regenerador, é um processo de aprendizado. Sabemos que a dor é uma bênção que Deus envia a nós, aos eleitos, como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo. A bênção é uma excelente professora, né? Uma excelente educadora. As dores, melhor dizendo, são as excelentes educadoras. Que a gente possa aproveitar esse período, né, de renovação do nosso planeta e cumpramos aqui com o nosso papel de servos do Cristo. Que nós possamos de verdade, né, abraçar essa causa, abraçar esse encontro, esse reencontro, eu diria, que nós temos para com as lições imorredoras que o Mestre veio nos trazer. Então, repito, o capítulo 79, Pacifiquemos, que nos diz o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus, é uma fala de Jesus que está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Esse capítulo, muitos devem saber que é o capítulo que trata das bem-aventuranças, né? O Sermão do Monte, que também está registrado lá em Lucas, no capítulo 6, de 20 a 26, e é um verdadeiro tratado daquilo que nós precisamos, enquanto filhos de Deus, no processo de renovação, no processo de aprendizado. E quando a gente olha com muito critério para essa mensagem do Sermão das Bem-aventuranças, do Sermão do Monte, a gente vai compreendendo como está tudo concatenado, né? Como está tudo no processo, é um processo de conquista, é como se fossem degraus que a gente vai alcançando um passo por vez. Não, a lição de hoje é o versículo 9, mas eu queria fazer um pequeno apanhado de todas as bem-aventuranças, né? De todos os versículos que tratam desse momento. Então, vamos lá. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejamos, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
Aqui a gente pode fazer uma referência de entender esses pobres em espírito, nós os necessitados espirituais, nós que estamos nesse processo de evolução, nesse processo de crescimento, e que a gente tenha a simplicidade, a humildade de reconhecer as nossas falhas, de reconhecer as nossas fraquezas. Isso nos torna pobres em espírito, porque ainda somos, é como se nós estivéssemos ainda no início da caminhada. É como se nós fôssemos, fazendo uma comparação, uma criança ainda no que diz respeito ao desenvolvimento espiritual. Então a gente ainda está muito carente, muito necessitado de evolução, dessa evolução espiritual. E nós temos que reconhecer isso. É até um ato de humildade da nossa parte. E a partir desse reconhecimento a gente vai se percebendo, se compreendendo e alçando novos voos. Vejamos a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, nós, pobres em espírito, necessitados, iremos viver aflições, iremos viver dificuldades na experiência terrena, iremos viver dificuldade enquanto estivermos no plano espiritual, porque esse é o processo. As orientações, o amor de Cristo, o amor de Deus serão incondicionais para conosco. Mas existem as leis divinas que estão na natureza. A lei de progresso, por exemplo. Nós seremos, se nós não acompanharmos essa lei, nós seremos arrastados por ela, né? De um modo ou de outro, ela vai continuar o seu progresso. E se nós pararmos para reclamar das aflições, para ficar parado no tempo, seremos, entre aspas aqui, né, atropelados pelo tempo, pelo progresso, pela evolução. Passado esse momento da aflição, nós chegaremos a uma condição de mansos, quando a gente sabe que essa aflição que a gente está passando, ela é decorrente dos nossos próprios equívocos. Então a gente passa a ter essa compreensão íntima e passa a viver de modo mais manso, de modo mais tranquilo, sem as lastimações e as reclamações que são comuns a todos nós. Passada essa mansidão, esse processo da mansidão, a gente vai se deparar com a fome e a sede de justiça. Vejamos que interessante. Nós, nesse momento, no nosso país, nós estamos, no meu olhar, a gente está vivendo essa fome e sede de justiça. Não que nós sejamos melhores que ninguém, em absoluto, não é isso. Mas nós percebemos o quanto nós temos irmãos nossos que literalmente estão necessitando de saciar sua fome, de saciar sua sede de justiça. Porque nós outros, enquanto seres humanos, enquanto espíritos encarnados, nós temos um dever, uma tarefa aqui a ser cumprida, que é matar a fome de pão, que é de nós deixarmos um mundo, um planeta mais justo, de nós deixarmos um planeta mais cordial, mais pacífico, né? Mais manso, um planeta em que os nossos substitutos, né? As gerações vindouras, elas possam encontrar um local de paz e de harmonia e de equilíbrio. E é um dever nosso deixar isso aqui, pelo menos, mais correto, mais justo. E eu estou usando a metáfora aqui da fome de pão, mas a nossa busca tem que ser essa fome e sede de justiça no plano do Espírito. Ou seja, que nós estamos realmente passando por essas vicissitudes porque faz-se necessário. Então, se nós já reconhecemos que somos pobres em espírito, passamos pelo período da aflição no primeiro momento, chegamos a uma condição de mansidão a partir disso, então a gente vai buscar
saciar a nossa fome e a nossa sede de justiça, para que as coisas se tornem mais equilibradas, para existir pacifismo, perdão, para existir um pacifismo no nosso planeta, nós precisamos ter essas questões ajustadas, que a justiça ela seja realmente entendida e vivida. E aí a gente pula para uma outra etapa, que são os misericordiosos, ou seja, aqueles que ainda teimam em permanecer no erro, no equívoco, na prática do mal. Nós precisamos, se nós já temos a compreensão dessa fome e sede de justiça, que a gente seja misericordioso com aquele que ainda não conseguiu enxergar, vislumbrar, visualizar isso. E aí a gente passa para uma outra etapa, a gente vai galgando novas etapas, e aí nós chegaremos a uma condição de bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que já não têm maldade, que já não se comprazem com o mal, aqueles que buscam a justiça, aqueles que buscam a misericórdia, aqueles que buscam a prática do amor e da caridade. E chegamos a uma condição de pacificadores, bem-aventurados os pacificadores. E já estaremos agindo numa condição de não agressão, de não revide, de não essa luta de ideias, essa luta que na verdade não está sendo uma luta de ideias, mas uma luta de egos, uma luta de espaço, de busca pelo espaço, de espaço pelo poder, busca pelo espaço, pelo poder, de assumir questões, poderes que são transitórios, de angariar recursos que são transitórios. E quando a gente chega a uma condição de pacificador, nós não vamos entrar nessa luta, muito pelo contrário. Nós vamos tentar ao máximo fazer com que aquele que está num passo atrás, vamos dizer assim, mais uma vez eu quero deixar claro, eu não estou me colocando e nós espíritas de modo algum nessa condição de pacificador. E nós estamos apenas tratando aqui as etapas desse processo de evolução que o Cristo nos apresenta no Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. Então, quando nós chegamos a essa condição de pacificador, nós já temos compreensão de que quem ficou para trás é porque ainda não entendeu os ensinamentos, as orientações do nosso guia e modelo. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente se encontra com Cristo, quando a gente, de modo verdadeiro, de coração limpo, com misericórdia, com pacifismo, nós temos esse encontro com o Mestre. E aí as forças contrárias irão nos caluniar, irão nos perseguir, irão tentar nos induzir ao erro, mas não tenhamos medo. Vamos lembrar que o Mestre nos disse que Ele venceu o mundo, né? Então nós temos essa possibilidade, nós temos condições de chegar a esse processo de vencer o mundo, não vencer no mundo, mas vencer o mundo, vencer o seu egoísmo, vencer as suas lutas atrozes, vencer o nosso próprio orgulho, vencer as brigas, as lutas, as guerras que ainda maltratam tanto o nosso planeta. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Lembremos dos primeiros cristãos que foram para os circos romanos cantando com alegria, com uma fé robustecida, com uma fé inatacável, né? E alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então o Cristo está
levando essa mensagem ali para os apóstolos e aqueles que estavam ali na proximidade, mas uma lição que ficou para a eternidade, né? É uma lição imorredora, que nos conduzirá a essa condição de espírito superior, quando nós tivermos todas essas lições fazendo parte do nosso ser. Não apenas na leitura, na interpretação que a gente faça, mas na vivência prática daquilo que são as bem-aventuranças. Então vamos ao texto de Emmanuel. Ele nos diz o seguinte: não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Nesse trecho aqui, a gente pode fazer uma referência ao momento que nós estamos vivendo, né, de uma pandemia que devastou, né, que ceifou a vida de muitos irmãos nossos, na casa dos milhões, e que trouxe muita dor, muita miséria, muito recolhimento físico, né, trazendo através disso a depressão, a tristeza, a melancolia, talvez o acréscimo, o aumento de mortes por suicídio, muito mais miséria material. Então, um processo doloroso que a nossa sociedade está vivendo, que a humanidade está vivendo e que, graças a Deus, está passando. E graças a esses abnegados, né, da ciência que conseguiram identificar em um tempo recorde, muito rápido realmente, o antídoto para poder cessar com a epidemia, com a pandemia, melhor dizendo, da Covid-19. Tempestades de quando em quando sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser agora diante de ti aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. É o progresso. O progresso é esse, que vai chegar até nós pelas mãos de Deus, e é o progresso pela paz, pelo amor, pela vivência e harmonia entre os povos. Não mais guerras, não mais lutas, não mais egoísmo, não mais violência. Não. Mas, ao contrário, serenidade, respeito, fraternidade, amor ao próximo, atenção, cuidado. Esse será o nosso futuro. Esse é o mundo que nos espera. E cabe a nós, nos compete, nos abraçarmos a essas lições e hoje, agora, já neste momento, começarmos a colocar em prática o pouco que nós já temos aprendido e jamais tirar da nossa memória essas lições que diz respeito que o Cristo nos trouxe aqui nas bem-aventuranças. Essa foi uma análise, eu diria rasteira, né, muito simplória, porque cada bem-aventurança dá para você tratar numa amplitude muito maior, numa compreensão muito maior do que são elas, né? Aqui nós o objetivo foi trazermos apenas
um toque aqui, outro ali, no que diz respeito a cada uma delas, para que haja desde já esse despertar por cada um de nós, buscando de fato a vivência desses ensinamentos. Então, que Deus abençoe a todos nós, que vocês sintam-se abraçados, não somente por mim, mas pelos benfeitores espirituais, que são nossos amigos, que nos acompanham, que nos guiam e nos protegem. Fiquem todos na santa paz de Deus.